O nosso quadro de direito hoje vai tratar de um assunto bem legal e que, inclusive, super apropriado agora que nós temos aí as nossas viagens. O que fazer e qual é o seu direito em relação aos voos, por exemplo? Estamos com a doutora Séfora e o doutor Ricardo, que vão nos auxiliar com essas dicas. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem, Fabiola. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Pois é, as pessoas ficam preocupadas nessa época de viagem porque correm muitos cancelamentos de voo, atrasos, e aí as pessoas sempre ficam pensando o que ela pode fazer em relação a isso, quais são os direitos que ela tem. Aí depende da situação que ela se envolver, né? Por exemplo, atrasos. Falando de atrasos. Se o atraso for de 1 hora, ela já tem direito à comunicação. Eles têm que fornecer algum tipo de comunicação, que ela possa avisar no trabalho que atrasou, que ela possa avisar a família, né? Pode ser e-mail, pode ser celular, telefone, ela tem direito à comunicação. Já se passar de 2 horas o atraso, ela já começa a ter direito à alimentação. A gente nem sonha com isso. Pois é, isso é verdade, né? Então, a partir de 2 horas ela já tem direito à alimentação, realmente. Uma coisa que acontece muito é a pessoa ficar dentro do avião, às vezes esperando horas a fio. Uhum. E aí eles não servem nem, às vezes, água, né? E eles têm que servir, esteja dentro do avião ou no aeroporto, eles têm que dar, a partir de 2 horas já tem que dar alimentação. Doutor Ricardo, o que o senhor me diz assim de dicas que a gente poderia, que vem acontecendo muito? Pois é, tem várias situações, né? Isso que a doutora Séfora está explicando. Nós temos você tem um atraso, tem a preterição que se chama, que é quando acontece um overbooking, no caso com o passageiro. Isso também acontece muito, né? Acontece muito, e também tem os cancelamentos de voo. Então isso que a Séfora estava explicando é que, na verdade, em determinados casos, conforme vai passando o tempo, você já vai tendo os seus direitos assegurados. A própria agência da aviação nacional assegura ao consumidor esse direito, que isso que ela estava explicando, dependendo o direito à comunicação, o direito à alimentação, e depois também o direito quando você tem um voo para mais de 4 horas, você tem um voo ou cancelado, ou voo atrasado mais de 4 horas, que aí você já tem direito à hospedagem, você já tem direito ao transporte para hotel, já tem o transporte se você estiver no aeroporto e estiver no seu domicílio, você voltar para casa. Isso tudo a empresa aérea terá que assegurar para você, é isso? Acima de 4 horas a pessoa tem direito à reacomodação, a reembolso ou, se for o caso, até a continuação do serviço por outro meio de transporte. Então, digamos assim, o voo atrasou 4 horas, né? O que é a obrigação da companhia aérea? Ela tem que reacomodar você no primeira oportunidade que tiver. Pode ser voo de terceiro, isso é um direito que eles têm também, né? Um voo de outra companhia aérea. Uhum. A pessoa não quer na próxima, não adianta mais, perdi minha reunião. O que vai acontecer? Ela tem que reacomodar você naquela vontade que seja o seu horário, o seu dia, né? Não adianta mais eu ir agora, então se for vou só amanhã de manhã, seguinte, então isso, exatamente. Para mim é mais conveniente amanhã de manhã, então eles têm que reacomodar naquele. Não, então eu não quero mais ir. Eles têm que reembolsar o valor da passagem com todas as taxas, né? E, se for o caso também, tem oportunidade, tá bom, nós não temos aviões disponíveis, nós podemos levar de ônibus. Acontece muito de Curitiba para Joinville. Né? Também, não que isso não gere um dano moral, pode ser que gere, mas ele tem a obrigação de continuar, levar você no destino por outro meio de transporte. Perda de bagagem. Isso já é um dano material que pode acontecer, né? Porque você pode sofrer alguns acontecimentos, você pode sofrer tanto os danos morais quanto materiais. Então a perda de bagagem, o extravio da bagagem, ou até mesmo, às vezes, furtam os produtos que você trouxe na bagagem também. Isso aí você pode ter direito a uma indenização com danos materiais contra a empresa.
é bom esclarecer que você, como consumidor, logicamente você tem que guardar toda a documentação necessária. Você tem que guardar o bilhete de passagem, você tem que guardar o ticket de despacho da mala, você tem que fazer a reclamação lá no balcão da empresa, como sua mala foi extraviada, foi mexida, né? E você tem que guardar tudo essa documentação para você poder reclamar. Por exemplo, se você traz produtos também para o país, você tem que guardar as notas fiscais. Também é uma exigência que você, quando vai despachar valores, você é obrigado a declarar esses valores, né? De certo, por o valor alto, se você despachar, você tem que declarar, porque senão a empresa não está obrigada a indenizar você. Entendi. E aí você é obrigado a declarar. Então, se você fez a declaração e extraviou sua bagagem, a empresa vai restituir você de todos esses danos materiais que você sofreu. Se for uma bagagem comum, normal... Aí você não precisa declarar, mas a empresa mesmo assim ela já tem estipulado um valor que ela vai restituir você da bagagem. A empresa logicamente vai fazer uma busca para tentar localizar e depois de 24 horas é que ela dá como extraviada e que se não for encontrada mais. O dano moral fica bem mais evidente quando essa perda da bagagem se dá quando você está indo viajar, né? Que chega lá no exterior, por exemplo, e sem a bagagem. Aí fica 3, 4, 5 dias até conseguir aquela bagagem, telefonando para a agência todo dia para ver se achou a bagagem. Esse incômodo que gera, às vezes a pessoa tem uma viagem de 7 dias, 4 procurando bagagem, né? Ou 7 sem a bagagem, que é pior ainda. Isso gera um dano moral. Às vezes também também na volta, né, nada impede de ser na volta também, mas você às vezes traz presente, traz souvenirs, traz lembranças da viagem, tá toda na sua mala que você despachou, e às vezes extraviaram a mala. Lá foi toda a sua viagem, toda a recordação da sua viagem também foi embora junto com a mala. Então, existe um prazo? Para reclamar? É. Não, aí o prazo ele é longo, porque são 2 anos, que é das indenizações em gerais, né? Mas quanto antes reclamar, melhor. Quando a gente tem um direito, assim, a gente não deixa passar muito tempo para reclamar o direito da gente. É verdade. E assim, os nossos aeroportos também, você tem, tanto nas empresas, você faz a reclamação, quanto às vezes também tem a Agência Nacional de Aviação, você pode ir no balcão e fazer a reclamação contra a empresa. Você pode, alguns aeroportos têm um juizado especial, você pode reclamar diretamente no juizado especial dos aeroportos, né, também. Então o consumidor tem bastante acesso a reivindicar seus direitos, é só querer exigir principalmente guardar a documentação para poder exigir as indenizações. Uma coisa que eu acho bem interessante também, Fabíola, quando existe a preterição, que é o overbooking, né? Não o cancelamento, tá? A preterição. Existe também a ANAC, ela prevê uma compensação. Então, além da pessoa ser reacomodada ou ser reembolsada da passagem, ela também tem direito a uma compensação. E o importante é saber que se você aceita essa compensação, depois não pode reclamar um dano moral, por exemplo. Entendi. Então tem que ver se essa compensação é compensatória, né? Certo. Analisar realmente, pensar, será que eles estão, sei lá, estão me oferecendo milhas, ou estão me oferecendo uma outra passagem? Será que é suficiente para reparar o que ocorreu comigo? Ficamos aqui então com o quadro de Direito com os doutores Ricardo e Séfara Schubert. Eles estarão conosco dando mais dicas para que nós possamos, inclusive, ter conhecimento dos nossos direitos. Obrigada e até a próxima. Obrigado, Fabíola. Muito obrigada.